Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de Bíblia de todos os domingos pela manhã. E nesta oportunidade queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. Você que está neste momento em seu trabalho, mas está ligadinho aqui na Rede Brasil, nosso muito obrigado. Queremos enviar também uma saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, assim, que compõem o nosso PROAT. Os irmãos muitas vezes nos encontram e dizem: olha, pastor, envia aí uma saudação para a gente. Muitas vezes a gente não pode estar na escola dominical por questões de limitações, questões de doença, mas não tem problema. A escola bíblica dominical vai até você através da Rede Brasil, e nós queremos aqui enviar uma saudação e um abraço em nome do nosso pastor presidente a todos os nossos queridos irmãos da terceira idade. Mas claro, também não podemos deixar de mencionar os nossos irmãos que estão trabalhando, os nossos irmãos plantonistas, os nossos irmãos que neste momento não podem estar na escola bíblica dominical, mas através do seu smartphone está nos acompanhando, né? Nosso muito obrigado, vai aí também receba do nosso pastor um forte abraço todo especial. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção especial para cada um de nós nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos neste momento, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, porque de uma maneira tão especial nós fomos formados. Queremos te agradecer pela noite maravilhosa que nos concedestes, pelo dom da vida, Senhor, por ter nos dado o privilégio de podermos acordar e usar o nosso tempo para glorificar o teu nome. Queremos pedir uma bênção especial em favor do nosso pastor presidente, Senhor pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, todas as direções de EBDs, corpo docente, discente, Senhor, a todos que estão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre o teu povo. Abençoe, Senhor, a superintendência da Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo, bem como toda a equipe. Continua abençoando, Senhor, utilizando os teus filhos, que tem sido, Senhor, um instrumento de bênção, Senhor, nos bastidores desta rede, Senhor, para levar a tua palavra ao mundo. Continua nos abençoando nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor neste momento com os cânticos congregacionais, e para isso vamos convidar o evangelista Josadark para louvar aqui ao Senhor e adorar ao nosso Deus nesta manhã. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus conforme nos orienta o nosso querido pastor. Vamos cantar um hino que veio aí na sua lição hoje. Os professores observaram que só temos um hino aí, né? O 420. Talvez todo mundo não conheça, mas vamos cantar ele, que aqui nós aprendemos a palavra de Deus na escola dominical e também aprendemos os nossos hinos da nossa aula. Ansioso, ó perdido pecador, tudo que tens por precioso mochará qual linda flor. Quando teu fim chegar, de cessar o teu gozo, mas vai o crente entrar lá eterno de repouso. Neste mundo há belas flores que nos querem seduzir, mas
mais espinhos tem que dores, não de sempre produzir. Mas Cristo Salvador, de Sarão é linda rosa. Tem excelente odor e alegra a alma desditosos. Traga ao mundo e o pecado que te trazem perdição, e aceita de bom grado a Jesus no coração. Vida eterna alteras, sim, fruirás santo gozo. Cristo será tua paz, Cristo será tua paz, e os altos céus o teu repouso. Amém, glória a Deus, que coisa maravilhosa, é um pouco diferente, talvez o irmão não conheça todo, mas é um hino muito bonito. Nós temos mais um hino para cantar, irmãos, também o hino 89, esse é conhecido, né? Vamos cantá-lo porque ele é bem simples, irmãos que já conhecem, cante junto, todos cantando para a honra de Deus. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz para me libertar. A sua paixão e morte a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Aleluia. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profetas fazes morrer, aleluia, quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chorar por causa do pecador que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como o Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei quando o cálice bebeu. Também disse estas palavras com seu tão profundo amor: Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecado. Só amor, só amor, só amor, só
sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhes o céu, como ainda hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho do amor. Só amor, sublime amor, só amor, sublime amor, só amor, sublime grande amor. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, esta manhã maravilhosa, dia do Senhor, nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. O texto áureo de nossa lição está em Lucas 12:15, que diz o seguinte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdade prática nos diz que não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Riqueza do céu e riqueza da terra. O segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. E o terceiro tópico, vivendo a quietude espiritual em Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 ao 27. Vamos fazer neste momento esta leitura. Se você não tem um exemplar das escrituras aí próximo de você, não tem problema, que nós estaremos colocando o texto em tela e você pode nos acompanhar aí de sua casa. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19 diz o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Bem, queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial e agradecer a Ele pela leitura que foi realizada nesta manhã, para que o seu Espírito possa nos ajudar a colocar em prática em nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças
pela leitura da Tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Pelo Teu Espírito derramado em nossos corações, vem, Senhor, nos ajudar a colocar em prática, Senhor, todos os princípios, Senhor, que são demonstrados, Senhor, nesta leitura que fizemos, ó Pai. Que o nosso coração não esteja na temporalidade dos bens materiais, Senhor, mas que os nossos corações estejam fincados, Senhor, nos valores eternos e que possamos viver uma vida de quietude, Senhor, segurança e fé e confiança na Tua provisão. Continua estendendo as Tuas mãos sobre nós, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor e vamos convidar agora o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para fazer a oração aqui pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Como é bom, nessa manhã de domingo, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para agradecer a Deus, para cultuá-lo, para adorá-lo e, claro, para aprender da sua santa, rica e maravilhosa palavra. Como é bom começar o domingo dessa maneira. E meu querido irmão em Cristo Jesus, todo culto é um culto que começa com louvores, com adoração. O culto é marcado pela adoração. E uma forma que também nós temos de adorar a Deus é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, dizimar, ofertar, contribuir com a obra de Deus também é um ato de adoração a Deus. E pensando justamente nisso, eu quero ler um versículo com você, nessa manhã de domingo, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você nessa manhã de domingo pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com dedicação, com coração voluntário, como diz em Provérbio 13, 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, honra o Senhor com as primícias justamente da tua renda. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente na comodidade, pois nós temos pessoas que estão acamadas, nós temos pessoas que estão em outros estados, irmãos que estão em outros países, pessoas que estão precisando justamente, que querem na verdade contribuir, mas não tem como. Aí a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco vem disponibilizando alguns canais e entre eles é o que vai aparecer agora na sua tela, www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar o site, você vai ver diversas opções e tem um botãozinho na parte de cima com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e você vai observar que você pode, nesse momento, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, contribuir para missões. Você pode também até pagar um voto, se assim você quiser. Também outros recursos estão à sua disposição, o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. E nós temos as contas bancárias que está aparecendo na sua tela. Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Um detalhe, lembrar que o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E deixa eu repetir para você, na parte de baixo, lá embaixo tem lá o CNPJ, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito 51, beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E o mesmo CNPJ é justamente a chave do Pix. Olha a chave do Pix, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Esses, meu querido irmão, são alguns canais que estão hoje à disposição da Igreja do Senhor Jesus para você contribuir, adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas contribuições. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. E eu quero convidar você, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está trabalhando, Deus vai aumentar mais ainda a tua renda, vai te abençoar. Mas aquele que nesse momento quer fazer esse trabalho, mas não pode,
porque está desempregado. Deus, Jeová dos Exércitos, é o Deus que é o dono do ouro, da prata, é o Deus que abre portas aonde não tem portas. E eu quero convidar você, vamos orar para Deus abrir porta de trabalho, vamos orar para Deus abrir o pão, aumentar o pão dos seus filhos, vamos chegar diante do trono da graça com fé, confiando que Deus, Ele pode fazer tudo e todas as coisas. Creia, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, ore conosco nesse momento, confiando que o dono do ouro e da prata, ele abre portas aonde não tem porta e vai abençoar você e toda a sua família. Vamos orar ao Senhor? Nesse momento vamos falar com Deus. Pai eterno, Rei da glória, queremos, Jesus, te agradecer, queremos te louvar pela oportunidade de estarmos vivos, por estarmos aqui na tua casa. E nesse momento te adoramos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições. Recebe, meu Deus, como ser suave diante de Ti. Tem piedade de nossas vidas. Entregamos nossas vidas a Ti. Recebe a nossa adoração. E, Senhor da glória, esse Teu servo que está desempregado, que está passando por necessidade, Tu conhece, meu Deus, o íntimo, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Abre porta de trabalho para quem está parado. Deus eterno, aumenta o pão dos Teus filhos. Ajuda. Quantos nesses momentos estão clamando, rogando, pedindo uma bênção de maneira especial? Porque nós cremos que Tu podes fazer todas as coisas. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso agradecimento. No nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, concede a oportunidade ao evangelista Josadak para louvar o Senhor com mais um hino. E você continua conosco nessa manhã de domingo, adorando a Deus. E lembre, Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com o hino 169, Ó Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso
chegar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Louvado o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Bem, queridos irmãos, vamos para o nosso momento especial, momento do comentário da nossa lição. Desde já, queremos pedir a você que pegue o seu caderninho de anotações, sua caneta, sua Bíblia, sua revista, né? Estamos em uma escola, em um culto, sim, é um culto, mas também é uma escola, né? Estamos na escola bíblica dominical. É escola porque tem um currículo, nós temos uma metodologia, temos um assunto previamente já estabelecido para estudarmos. Ela é bíblica porque o foco, o centro do nosso estudo é a palavra de Deus. E ela é dominical porque ela é realizada todos os domingos. E esta semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. E neste momento nós convidamos você a compartilhar este link aí através das redes sociais. Chame mais um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã para participar conosco dessa grande sala de aula que é a nossa escola bíblica dominical. E tem sido escalado pelo nosso pastor, nesta manhã, o presbítero irmão Jonathan Zeder. Com ele já está a oportunidade. Glória a Deus. Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e dizer que é uma alegria poder retornar à nossa escola bíblica dominical, o maior seminário de evangelização e aprendizado da palavra de Deus que existe no mundo, não é? E queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Também agradecer ao querido pastor presidente, o pastor Ailton, que nos confia esta oportunidade para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Muito bem, hoje o tema da aula, como foi proposto já pelo nosso querido pastor Nadir Jackson, nosso superintendente, é a lição de número 10, você vai ver aí na tela. A temática será Nossa Segurança Vem de Deus. E para você que chegou depois da leitura, não é? O texto bíblico proposto para a aula de hoje é Mateus, capítulo 6, 19 a 27. E nós não vamos fazer o recorte todo da leitura, mas eu queria que colocasse na tela para que a gente pudesse reler os versículos de número 19 até o versículo de número 21. Diz assim as Escrituras: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade prática, que é um resumo geral daquilo que falaremos hoje, diz o seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. E para fecharmos essa parte introdutória, nós temos o texto áureo, que é Lucas capítulo 12, verso 15, que diz: E disse-lhes, isso Jesus dizendo, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de seus bens. Então, hoje a aula será tratada sobre exatamente isso, não é? Sobre a nossa confiança em Deus, nossa segurança em Deus, nossa fé firmada em Deus, em contraponto às riquezas. E é importante salientar que Deus não condena a riqueza. E a aula de hoje não é para isso. A aula de hoje é para que a nossa confiança não esteja baseada apenas nos bens que possuímos. Nós vamos aprender hoje o que Jesus queria realmente dizer ao falar que devemos confiar em Deus em detrimento aos nossos bens. Vivemos dias onde as pessoas, infelizmente, confiam nas suas posses, nos seus títulos, mas o conselho do Senhor permanece: confiar em Deus.
A temática central da nossa revista é falar sobre os valores do reino de Deus. E estávamos comentando esses dias, não é? E pensando no que Jesus está tentando fazer. Jesus está tentando colocar no coração das pessoas aquilo que Deus esperava delas. E Deus deu a lei para isso, mas infelizmente a lei não conseguiu colocar no coração do homem o desejo em agradar a Deus. Eles faziam muitas vezes aquilo de forma litúrgica apenas. E aí vem os conselhos de Jesus em relação aos valores, para que as pessoas pudessem viver conforme Deus gostaria que elas vivessem. Já tratamos de diversas áreas e hoje nós vamos tocar no bolso. Nós vamos falar sobre dinheiro. E a Bíblia fala sobre a maneira correta de agir concernente a ele. Na parte introdutória da lição, nós temos o seguinte, veja que interessante, acompanhe comigo em sua tela. Na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Aí tem o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Então nós temos 3 pontos para trabalhar, não é? Jesus vai falar sobre o dinheiro no Sermão do Monte, sobre o ajuntamento dessas riquezas e, por fim, sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, que é o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, na sua primeira epístola, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí o autor colocou como palavra-chave, você está vendo aí na sua tela, a palavra ansiedade. E eu gostaria de iniciar a nossa aula tratando exatamente disso, não é? O que seria a ansiedade? E nós trouxemos uma frase do Gary Collins, no seu livro Aconselhamento Cristão. Neste livro, quando ele vai tratar no capítulo sobre ansiedade, ele diz o seguinte: a ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação e ou temor que é acompanhado de elevada excitação física. Em períodos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou para lutar. A pessoa pode se sentir fraca, nervosa, incapaz de relaxar. A pessoa ansiosa sente que algo terrível está para acontecer, mas não sabe o que é, nem por que vai acontecer. Agora, volta para mim. Olha que interessante isso aqui. O estado de ansiedade não combina com o estado de alguém, como diz o tema da lição, que colocou a sua confiança em Deus. A confiança em Deus deve exceder ao estado de ansiedade. E estou dizendo isso porque sei que em nossos dias os fatores que levam à ansiedade são inúmeros. Mas se fortalecermos a nossa fé baseada em Deus e que nos ensina as Escrituras, poderemos, em meio ao turbilhão da vida, que é real, descansar. O oposto da ansiedade é exatamente isso, o descanso. E, infelizmente, muitas pessoas vivem uma vida ansiosa porque ainda não entenderam o projeto de Deus para as finanças. E hoje trataremos disso em nossa aula. Olha o que diz o nosso primeiro ponto da lição. Vamos para o primeiro ponto e já vamos trabalhá-la nesta manhã. O primeiro ponto vai trabalhar sobre riquezas do céu e riquezas da terra. E aí vem o primeiro subponto, uma conciliação impossível. E isto é uma grande verdade. Infelizmente, não existe condições de estarmos querendo enriquecer, atrás de riquezas, correndo atrás delas e enriquecermos no céu. Tem que haver uma escolha. E o primeiro ponto trata exatamente disso. Trata dessa preocupação, porque isso é concupiscência. O texto de primeira epístola de João, capítulo 2, verso 16, que muita gente fala da concupiscência dos olhos, pensando apenas na questão moral e da área da sexualidade, não é apenas um olhar que João tem. João está falando também do desejo de ter o que o outro tem. Então a cobiça é isso, né? O desejo que o outro tenha, eu tenha o que ele tem.
E isso pode ser no âmbito também financeiro. É interessante que Satanás, quando foi tentar Jesus, isso é tratado na lição, Satanás, quando foi tentar Jesus, ele mostrou, isso está em Mateus capítulo 4, versos 1 ao 11, os reinos do mundo, e disse a Jesus que ele lhe daria aquilo. Mas para que ele recebesse aquilo, ele precisava adorá-lo, e Jesus rejeitou a proposta. Mas, infelizmente, essa sociedade que vivemos não tem rejeitado a proposta de Satanás. Eles querem as riquezas, eles querem o poder, eles querem a glória deste mundo. E isso não combina com o cristão. O cristão tem que rejeitar as glórias deste mundo e confiar em Deus. É interessante pensar nisso, porque aquilo que Jesus rejeitou, eu não posso querer. Aquilo que Jesus abriu mão, eu não posso aceitar. Aquilo que Jesus não quis, não serve para a gente. Então, o primeiro ponto, o primeiro subponto vai falar sobre isso, Não existe essa conciliação, não existe, entre os bens terrenos e o apego a eles e querer as coisas de Deus. Teve um jovem, tratado na Bíblia em Mateus capítulo 19, que ele se aproximou de Jesus e ele era um jovem que possuía bastante riquezas. Era um jovem que tinha bens. Jesus olhou para ele, o texto de Marcos, o mesmo texto referenciando a ele, diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Eu acho tão bonita essa frase, porque Jesus ama todos, mas quando olhou para ele, Jesus o amou, e o contexto ali de amar é dizer, se ele vier, ele será muito útil. Mas ele tinha uma trava, e a trava dele não era uma trava moral. Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Ele disse, conheço todos, e eu tenho guardado todos eles. Desde pequeno, eu tenho observado todos eles. E aí, quando Jesus cita, ele diz, isso aí já estou fazendo. Mas o que me falta? Ele sente em seu coração um vazio. E esse vazio é causado porque, infelizmente, ele confia mais no dinheiro do que em Deus. E isso vai ficar evidenciado quando Jesus diz a ele assim, falta-te uma coisa só. Se queres ser perfeito, vende o que tu tens, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E ao olhar para o convite de Jesus, o jovem se entristece, olha para os seus bens, olha para Jesus, e prefere os bens, e sai triste. Ele não responde, mas o texto bíblico diz que ele vai embora porque ele possuía muitas riquezas. E é exatamente esta a preocupação de Jesus na aula de hoje. De que muitas pessoas tenham colocado a sua vida baseado nos bens que têm e não nele. E como ele disse no próprio texto, o ladrão rouba, pode ser perdido. E se a sua confiança está nesses bens, quando eles forem embora, não lhe restará nada. Pastor Nari Jackson disse algo interessante gravando o programa da rádio, você deve ter ouvido. Tem pessoas que são tão ricas de dinheiro, mas são tão pobres porque só possuem riquezas. Que esse não seja o nosso caso. Que a nossa maior riqueza seja o nosso Deus. Você pode glorificar a Ele aí na sua casa? Glória a Deus por isso. O segundo ponto da nossa lição, vamos para ele, vai tratar sobre os tesouros da terra e os tesouros do céu. Vamos colocar na tela? Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase dos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. E é interessante ver isso aqui. Os fariseus achavam que porque as pessoas tinham dinheiro, significava que o seguinte, Deus está abençoando esta pessoa, Deus está com ela, mas não é verdade isso. Porque existem pessoas que infelizmente adquiriram as suas riquezas de forma ilícita. E o que é receber algo de forma ilícita? Algo que envolveu injustiça no seu recebimento. E o cristão, ele não pode comungar com isso. Não significa porque alguém possui uma conta bancária gorda que Deus está abençoando ele. No esboço da superintendência é dito sobre o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, e no ponto 2 é dito que a gente precisa ter muito cuidado com como adquirirmos os nossos bens, não é? Devemos evitar
toda prática que leve à desonra do nome de Deus ao adquirirmos o bem. Que o bem seja uma consequência de um trabalho bem feito. Que os bens advenham da prosperidade, porque a prosperidade antecede os bens financeiros. A prosperidade nada mais é do que um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus atrai a prosperidade, atrai a bênção. Prosperidade se manifesta também em finanças, embora existam pessoas que sejam prósperas, mas não tenham tanto dinheiro. Eu conheço uma irmã que ela ganha um salário mínimo. E essa irmã, ela é muito abençoada. Ela é tão abençoada. Ela tira a parte que pertence a Deus. Ela consegue comprar os alimentos do seu dia a dia, pagar água, pagar luz, pagar sua conta de telefone. E ainda ajuda algumas pessoas. Aí você possa pensar assim, mas irmão Jonas, como é que alguém com 1.000 e pouco consegue fazer tudo isso? Prosperidade. E prosperidade não significa ter muito, mas ter o suficiente para a glória de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo lembra-nos como devemos adquirir as nossas posses. Ela deve estar de forma lícita, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, deve ser de forma a convicência, ou seja, o que eu tenho deve servir também para abençoar o outro, deve edificar conforme 1 Coríntios capítulo 10, 23 e por fim, deve ser para a glória de Deus. Então o que nós temos, Jesus está apontando, os tesouros que nós temos, deve evidenciar a glória de Deus. Mas infelizmente, nem todo exemplo da Bíblia aponta para pessoas que souberam usar as suas bênçãos ou os seus bens que foram evidenciados de forma lícita para a glória de Deus. E podemos mencionar alguns deles. Entre eles, nós temos aqui o filho pródigo, de Lucas 15, a partir do versículo de número 14. Esse filho que tinha tudo, resolveu deixar a casa do seu pai, resolveu deixar o conforto do seu lar, para estar diante de uma sociedade promíscua. E a Bíblia diz que ele gastou a sua fortuna de forma virtuosa. A palavra lá é dissoluta. Significa de forma profana, de forma absurda. Ele perdeu o que o pai conquistou de forma correta, de forma absurda. Então, é triste observar que na nossa sociedade, nos dias de hoje, muitas pessoas têm bens, mas não têm prosperidade. E esse não é o desejo de Deus para você, meu irmão. O desejo de Deus é que além de bens, você seja próspero, que você seja alguém que possua a presença de Deus. O terceiro subponto, nós vamos para ele agora, diz o seguinte: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Aí ele comenta, Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, e aí ele vai dar o exemplo de Abraão, o exemplo de Isaac, de Jacó, também o exemplo de Salomão. Além desses exemplos, nós poderíamos citar o próprio Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas a maior riqueza de Jó não era seus bens, era a relação que ele tinha com Deus. O relacionamento de Deus com Jó e de Jó com Deus era tão absurdo que Deus pôde testificar dele. Já imaginou que tipo de comunhão esse homem tinha? Ao ponto do próprio Deus literalmente dizer: você pode fazer isso, Satanás, porque eu conheço Jó. Jó tinha bens, mas Jó tinha Deus. E se você tem Deus, os bens que são transitórios podem ir e vir, mas Deus sempre ficará, estará conosco. E isso deve acalmar a nossa alma. E talvez você esteja em casa aí, não é? Nós estamos agora no início de um novo mês, você esteja preocupado com as suas contas. Deus tem uma palavra de prosperidade para você hoje, prosperidade de verdade. Não a prosperidade transitória, que vem e vai. Você não é bolsa de valores para estar caindo e subindo. Deus quer manter um relacionamento com você a tal ponto de Ele poder confiar a você os melhores bens e você não mudar. Já pensou ser tão abençoado e permanecer com essa presença aí? Glória a Deus por isso. Era assim a vida de Jó. Alguém que tinha, mas também tinha a presença de Deus. Conheço muitas pessoas que têm bens, mas por não ser próspero e não possuir a presença de Deus, ainda não conheceram Jesus como seu Salvador. Eles não conseguem nem dormir.
estão preocupados com suas empresas, estão preocupados com seus negócios, porque não tem Deus como sua fonte de confiança. E o autor da lição aponta para isso. O que é que a gente precisa aprender? Primeiro, precisamos entender que os bens devem servir para a glória de Deus. E isso significa ajudar o próximo, isso significa prover alimento para a família. A primeira coisa que todo homem de Deus e mulher de Deus deve fazer é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos com o sustento. Se tiver condições, manter um colégio, uma escola que possa ajudá-lo. E isso é muito importante, preservar a educação dos filhos. Contribuir com a obra de Deus, lembrando que dízimos e ofertas não é o tema de hoje, mas dízimos e ofertas é um compromisso que nós temos com Deus. Não é com instituição, é com Deus. E este cuidado que nós temos com os dízimos e a oferta vai dizer muito de quem somos. Se nós não temos capacidade de devolver para Deus 10% dos 100 que Ele nos deu, imagina se Ele nos der muito mais. Será que a gente vai ter condições de ser fiel a Ele? Fica aí o nosso alerta hoje. Devemos pagar nossas contas com pontualidade, devemos cuidar disso, não é? Para que o nome de Deus não seja colocado em vão pelas pessoas, ou seja jogado em vão pelas pessoas. E por fim, ajudar o próximo. Nós devemos usar os nossos bens, como disse Tiago, para amenizar a dor dos irmãos. Precisamos ser usados por Deus também, não só com palavras, mas ao abrir das nossas carteiras. Vamos para o segundo ponto, não é que o tempo está passando de forma veloz aqui. O segundo ponto vai falar sobre a idolatria ao dinheiro. E quando a gente fala de idolatria, é importante salientar que idolatria não é apenas se curvar a imagens. Tem um autor de um livro chamado Deuses Falsos, o autor é o Timothy Keller. Ele trabalha o conceito de idolatria da seguinte perspectiva. Ele diz assim, que um ídolo é qualquer coisa que você coloque no lugar de patamar semelhante ao de Deus. Então, deixou de ser imagem para ser muitas vezes algo que está no coração de alguém. No mesmo livro ele diz que os ídolos são um produto do nosso coração. E é uma grande verdade isso. Boa parte dos ídolos não são imagens, mas são algo que carregamos ou alguém carrega em seu coração. E ele diz, por fim, que o ídolo é qualquer coisa que você olhe para aquilo e diga, se eu tiver isso, eu estarei confiável, eu estarei bem. Mas escute, nada neste mundo pode suprir a ausência de Deus. Nada neste mundo supre a necessidade que o homem tem de Deus. E é por isso que as pessoas estão ansiosas, a gente vai tratar disso no final. Por isso que as pessoas estão ansiosas, porque estão colocando dinheiro naquele lugar que compete exclusivamente a Deus. Dinheiro não pode satisfazer a sua alma. Deus sim. Você foi feito para Ele e para a glória dele. No primeiro subponto é dito sobre a idolatria, veja que interessante, falando sobre o coração no lugar certo. Nós vamos ler esse trecho que é bem interessante. Nosso coração, ou nossos corações, não podem estar pegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Ele fala do arrebatamento da igreja, mas lá embaixo ele diz assim, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. E isto é uma grande verdade. Infelizmente, pelas riquezas estarem no lugar errado do coração, muitas pessoas têm feito outros sofrerem. Imagina aquele patrão que sonega o imposto do funcionário e quando ele precisa ser desligado, ele não consegue sacar o seu FGTS, por exemplo. Imagina o tamanho do ídolo que está no coração deste homem ao ponto dele deixar de ser justo. Não é? Então, o coração deve estar centrado em Deus. O segundo subponto vai falar sobre Mamon. Mamon era uma divindade pagã dos cananeus que era o dinheiro. Era o dinheiro. E as pessoas literalmente adoravam esse Deus para se tornarem ricas. Achavam que poderiam atrair as riquezas adorando a essa divindade.
E aí a crítica de Jesus é que você não pode servir. Vamos voltar para o texto principal, né? O texto bíblico, a leitura em classe. Vamos colocar em tela para que a gente possa ver isso. Olha que interessante. O versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Observe que Jesus é muito enfático em dizer isso. Não dá para servir a Deus e a riqueza. Não dá. Não dá. Você pode usufruir dos bens de Deus e deve usufruir para a glória dele, mas não dá para servir aos bens. Não dá para servir a Mamon. É isso que Jesus está dizendo para a sociedade dos seus dias. Dizendo, olha, se você não confiar em Deus e depositar as suas esperanças, expectativas no valor, ele pode inflacionar. E a gangorra da vida pode ocorrer com você. E quando o seu dinheiro for embora, você não terá, além do dinheiro, a presença de Deus. E isso é triste. No terceiro subponto, depois de criticar Mamon, Jesus vai falar sobre a condenação da riqueza. E essa condenação em relação à riqueza não é a riqueza em si. Irmão Jonatas, é pecado ter dinheiro? Claro que não. Se você tem o dinheiro e controla-o. Se você usa esse dinheiro para a glória de Deus, para abençoar a sua família, para abençoar aqueles que precisam, é de bênção. Mas o problema é quando o dinheiro tem você. É quando o dinheiro lhe domina. E aí Jesus, falando sobre isso, ele cita Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21. E existem pelo menos 3 erros naquele rapaz. Deixa eu contar a história dele. Ele colheu muito. Ele colheu mais do que ele esperava. E aí ele olhou para o celeiro que ele tinha e disse, esse celeiro não vai caber tudo. Eu vou derrubar esse celeiro e vou construir um maior. Vou construir um bem grandão para colocar tudo isso lá. E depois disso, aí ele vai dizer a frase que está na lição. Ele vai dizer para a sua alma: alma minha, você pode descansar agora, porque você tem muito e para muitos dias. E essa é a ilusão que as riquezas dão. O acúmulo dos bens dão, é que eles vão durar para sempre, e isso não é verdade. Os bens são transitórios, eles vêm e vão. Nesse período de pandemia, quantas empresas grandes no nosso país não se desfizeram? Quantos homens ricos perderam suas fortunas? Porque os bens são transitórios. Lembra do jovem rico que eu comentei no início? Que Jesus o amou e disse que queria ele por perto e ele foi embora por conta das riquezas. Exatamente 30 anos depois, o general Tito entrou aqui em Jerusalém e levou todas as riquezas. A gente não sabe se ele estava rico ainda ou se ele estava vivo. Mas se ele tinha alguma coisa, deixou de ter, porque Roma confiscou tudo. E agora ele não tinha nem riquezas nem Jesus. Imagina a decepção para este homem. E esse não é o projeto de Deus para você e para mim. O projeto de Deus é que, mesmo na escassez, nós possamos sentir a presença dele. E eu sei que talvez você esteja passando por dificuldade, mas não está faltando presença. Não está faltando o cuidado de Deus por você, porque a verdadeira prosperidade é isso, é experimentar o cuidado de Deus. E embora sua despensa possa estar vazia, sua geladeira também, Deus providencia alimento todos os dias para a sua mesa. Eu sei disso porque já passei por isso também. Em minha adolescência e juventude, passamos por privações, mas nunca faltou pão na nossa mesa. Deus é justo, Deus é bom, e aqueles que confiam nele terão o seu cuidado. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa. Você pode sentir a presença dele como eu estou sentindo nesta manhã de domingo aqui. Glória a Deus por isso. Voltando para o tema, o autor colocou Lucas 12, 13 ao 21, contando a história desse jovem. Primeiro, ele achou que o acúmulo de bens faria dele alguém feliz. Em segundo lugar, ele achava que a essência da sua vida consistia nesses bens. E ele se tornou alguém prepotente. Ele achou que poderia comandar até o futuro.
Imagina que coisa absurda. Ele disse à sua alma: fique tranquila, porque você tem tudo o que você quiser. Você pode descansar agora. Por fim, nós podemos dizer, em terceiro lugar, que ele acreditava que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo. E Deus lhe disse: louco, hoje vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ele mandou construir um celeiro maior. Ele estocou muita coisa. Disse para a sua alma: fique farta, você tem tudo o que quer. Mas no final do dia, ele morreu. E tudo o que ele tinha ficou. Imagina que frustração terrível. É exatamente assim a vida de alguém que coloca a sua confiança nas riquezas. E a preocupação de Jesus é exatamente essa. Se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós não vamos sofrer esse tipo de dolo. Muitas vezes me pergunto, por que Deus deu tanto a esse rapaz? E acredito que Deus tenha dado muito a ele para ele abençoar muita gente. E em vez disso, ele foi estocar, guardar. E achava que poderia controlar o tempo. Você não é dono do tempo, Deus é. Em Israel tinha um rei muito rico, rei Ezequias, um bom homem. Mas quando chegou o dia da sua morte, Deus o avisou antes, porque ele era um homem de Deus. Mas ele era próspero, ele não tinha só dinheiro. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus ao ponto de dizer a Deus: o Senhor sabe que eu tenho andado de forma justa diante do Senhor. E eu ainda tenho projetos. Eu tenho dinheiro, mas eu não posso comprar vida. Mas eu também sou seu amigo. Me dê mais tempo. E a sentença de morte que havia sido proferida por Isaías foi mudada antes mesmo de Isaías ir embora. Quando Isaías sai da presença do rei Ezequias, o Senhor diz: Isaías, volte e diga a Ezequias que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Isso é prosperidade. É ser tão amigo de Deus que as sentenças podem ser mudadas. Prosperidade é viver uma vida de comunhão com Deus ao ponto de Deus intervir na sua história, na sua vida, no seu trajeto. A gente precisa concluir com o terceiro ponto. E o terceiro ponto, vamos colocar na tela, vai falar sobre vivendo a quietude espiritual em Deus. E eu deixei mais tempo aqui, cerca de 20 minutos, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre essas questões de inquietação. Porque a inquietação é algo natural do ser humano. O homem, ele é de poucos dias e cheio de inquietações. É essa a verdade que o texto bíblico nos diz. Mas o que não é normal é uma inquietação porque não se confia em Deus. É triste saber que existem pessoas que dizem servir a Deus, mas mesmo assim continuam inquietas, continuam apreensivas sobre o dia de amanhã. E aí nós vamos para o texto bíblico em classe para que a gente veja o que Jesus disse sobre isso. E esta lição vai mudar a sua vida. Você que está ouvindo aí em casa, você será mudado pelo poder da palavra de Deus. Deus tem poder de mudar a sua vida hoje, através da sua palavra. Acompanhe comigo os versículos de número 24, 25 e 27. Olha o que diz a Bíblia. Texto da leitura bíblica em classe. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis, na versão Árata, cuidadosos. Na Almeida Revista Atualizada diz, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E aqui nós vamos tratar de ansiedade agora, porque a lição trata disso também. Porque a falta de confiança e segurança em Deus levará, indubitavelmente, à ansiedade. E a gente já viu no início da aula o que é ansiedade. E existe um outro pensador chamado Wisby, que comentando sobre ansiedade, ele diz o seguinte, que a palavrinha grega traduzida para ansioso é atraído para direções diferentes. Então, o que é um ansioso? É alguém que tem dois polos para ir e ele está aqui, mas ele está se voltando para os dois polos. Ele olha para os dois lados. Ele acha que nos dois lados tem solução. E isso se manifesta no cuidado da provisão para hoje e o amanhã. Geralmente a ansiedade é trazer o problema de amanhã para hoje. Nós estamos no domingo, você está aqui no domingo pela manhã, já louvou a Deus, já leu a palavra, agora está ouvindo a ministração, mas se a sua mente está aqui e está no amanhã, você está dividido, e isso é ansioso. E a ansiedade tem trazido diversos males para os nossos dias, doenças psicossomáticas, doenças que levam à frustração nos relacionamentos, relacionamentos sendo desfeitos por conta da ansiedade. Esse não é o projeto de Deus. E aí, Jesus falando sobre isso, diz assim, você não consegue nem aumentar um côvado ao seu tamanho. Você pode ficar ansioso como for, mas você não vai aumentar, não vai crescer por ficar ansioso. Você não vai mudar. E em relação a isso, Jesus faz um convite. Vamos voltar para o texto. Coloca na tela novamente aí o texto bíblico em classe, que é o versículo de número 26. Olha o convite de Jesus. Vocês devem olhar para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não cegam, não têm celeiros, elas não têm armário. A ave não tem geladeira, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muitos mais valor do que elas? Olha que lindo isso. Jesus usa o exemplo das aves. Você nunca vai ver uma ave morrer de ansiedade, né? A ave caiu, puf, aí alguém pegar assim, um biólogo e dizer, eita, morreu de ansiedade. Não, ela não precisa estar preocupada com o amanhã. Mas talvez você diga, irmão Jânio, mas elas são seres irracionais, eles não são como a gente. A gente que tem essa perspectiva de presente, passado e futuro. Certo, mas Deus quer que você viva como elas, no sentido de confiança. Com chuva ou com sol, Deus proveu alimentos para elas. Elas não guardam porque não precisam guardar. Elas têm um Deus que as guarda. Me lembrei agora da trajetória do povo de Deus pelo deserto. E o deserto ensinou Israel a viver uma vida sem ansiedade. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Imagina você viver 40 anos no deserto. 40. E todo dia esperar que Deus mandasse o seu pão daquele dia. É tão interessante que Deus disse assim, Moisés, olha, diga ao povo que recolha só para hoje. E se eles guardarem para amanhã, vai apodrecer. Diga a eles que dependam de mim. Amanhã, do jeito que eu mandei hoje, eu mandarei novamente. E aí teve gente que no primeiro dia que caiu, guardou para 2, 3, 4 dias. E quando foi olhar o que tinha guardado no dia seguinte, estava apodrecido. Mas lá fora, Deus já tinha providenciado, oh glória a Deus, Deus já tinha providenciado o sustento daquele dia. Os 40 anos no deserto ensinou Israel a depender de Deus. E é isso que nós precisamos aprender hoje. Em um mundo oscilante, onde a economia é incontrolável, onde os preços são incontroláveis, Deus nos convida a colocar nele a nossa confiança, em dizer, hoje eu não tenho como resolver o amanhã, mas amanhã Deus estará comigo e me ajudará a rompê-lo. Oh, glória a Deus! Deus me ajudará quando o amanhã chegar, porque Ele é sempre eterno, Ele já estará amanhã.
Ele não vai deixar de ser Deus amanhã. Eu quero reler o versículo de número 26. Olha o que diz o texto. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros. Jesus diz, e o Pai Celestial de vocês as alimenta. E em contraponto a tudo isso, ele diz, não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus não está dizendo que as aves não têm valor. Jesus não está dizendo isso. Mas que comparado a você, que pode manter uma comunhão plena com Ele, você vale muito mais. Você é precioso para Deus. E Deus sabe do que você precisa. E muitas vezes Ele permite que a escassez advenha a nossa vida, apareça na nossa história, não para destruirmos, mas para que a gente confie nele. E talvez seja isso que Deus tenha permitido a você. Passar por momentos difíceis, para aprender a entender o que é prosperidade, que é depender de Deus. O texto de Mateus 6 não conclui com o versículo 27. Pelo contrário, Jesus ainda vai falar sobre uma outra coisa. Jesus vai falar sobre os lírios do campo. As pessoas se preocupam com o que comer e com o que se vestir. E aí nos versículos de número 27, 28, 29 e 30, Jesus vai falar sobre os lírios dos campos, as plantas. E aí, olha o que é dito no texto, eu vou fazer a leitura aqui. Verso 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, versículo 31, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Esse texto é lindo. E Jesus diz assim, olhem para os lírios do campo. E é interessante isso. Ninguém passa a vida analisando o crescimento de uma planta. A minha avó, por parte de mãe, ela tinha uma casa e uns locais onde ela fazia uma plantação de goiaba, pé de coco, pé de jambo, cana. E eu me lembro que às vezes ia visitar a vovó e ela tinha plantado lá e os pés estavam pequenininhos ainda. E quando a gente voltava lá, já tinha crescido. É assim que acontece com as plantas. As plantas crescem e a gente nem vê. Quando a gente vê, ela já cresceu. Só que Deus observa. Deus as veste. É Deus que proporciona a erva do campo, a beleza que ela tem. Deus é tão detalhista que deu a ela cor própria, odor próprio, uma existência própria. Deus, em sua infinita sabedoria, deu à erva do campo uma vestimenta que nem mesmo o texto diz. Salomão, em toda a sua glória, Salomão tinha acesso a todo tipo de material fino, como linho, por exemplo, e materiais coloridos. Mas mesmo tendo toda essa glória, Salomão não tinha condições de se vestir como alguém que se veste para a glória de Deus. E isto deve ser o cerne do nosso coração. Precisamos depender tanto de Deus, ao ponto de, quando Deus nos vestir, Deus apareça. Oh, glória seja dada a Jesus. Quando a gente olha para as aves, quando a gente olha para o campo, a gente precisa ver o cuidado de Deus. E quando alguém olhar para nós, precisa também ver isso. Deus está cuidando dele. Deus está cuidando dela. E eu quero dizer isto nesta manhã. Deus está cuidando de você. Coloque a sua confiança em Deus. Faça de Deus a sua verdadeira fonte para a sua vida. Que a sua maior riqueza seja o seu Deus.
Os seus bens podem ser muitos, você pode ser abastado, mas que a sua maior riqueza seja Ele, seja a presença dEle, porque se um dia as riquezas forem, Deus não vai te abandonar. Você pode dizer amém em casa? Você pode dar glória a Deus no seu lar? Oh, glória a Deus! Vamos para o segundo subponto, já estamos concluindo a nossa aula. Então, tivemos aqui, vivendo a quietude espiritual em Deus. Primeiro, os males advindos da preocupação. Em segundo lugar, vivendo sem inquietações. Irmão Jonatas, é possível viver sem inquietações em dias como os nossos? É possível sim. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Filipenses. Vamos ver esse texto, por favor. No capítulo de número 4. Veja o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4. Versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja que estava ansiosa. E existem diversas realidades para ela estar ansiosa. Principalmente o seu pastor está preso por pregar o Evangelho. Paulo está preso por pregar o Evangelho. E a igreja estava passando por dificuldades. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja, disse: quer resolver o problema da ansiedade? Existe uma fórmula. E qual é a fórmula, Paulo? Oração. E aí Paulo fala de uma tríplice oração. A oração como comunicar a Deus o que está pedindo, o que se precisa, né? Ele diz assim: apresentando a Deus as vossas petições, pela oração, súplicas com ações de graças. A oração é o falar com Deus. A súplica é a intensidade da oração. É um pedido intenso com lágrimas, com choro. É falar realmente o que está no coração. É jogar para fora o lixo da ansiedade. Aleluia. É expor para Deus a real necessidade. E Paulo diz, quando terminar a oração, Paulo diz, termine ela agradecendo ações de graça. Dizendo: Senhor, eu já entreguei em tuas mãos. Eu já coloquei sob o teu cuidado. Eu já derramei as minhas expectativas em ti. Agora eu te agradeço. Porque o problema não é mais meu. O apóstolo Pedro diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Olha que coisa linda essas declarações de Pedro e essa declaração de Paulo. Paulo diz: está ansioso? Vá orar. Pedro diz: está ansioso? Lance para Deus. Entregue para Deus aquilo que você não está conseguindo resolver. Deixe Deus colocar a mão aonde você perdeu o controle, mas para isso você precisa lançar a Ele. E essa dependência fará que a gente possa viver exatamente o tema da lição. Nossa segurança provém de Deus. Na hora do aperto, muitas vezes o dinheiro não vai resolver. Você não pode comprar, mas Deus pode lhe dar. E eu queria me dirigir a você que está no hospital agora. Esta palavra é de Deus. Talvez você esteja aí enfrentando dificuldades. Está aí há muito tempo nesta cama. E tem usado seus recursos como aquela mulher que entrou no meio da história de Jairo, tendo sua própria história. Gastou tudo. Não tem mais condições de bancar. Mas o Senhor Deus visita você neste dia. Talvez, minha irmã, você esteja numa cama em sua casa.
O dinheiro foi embora e você não tem nem mais condições de bancar um plano de saúde, você não tem condições de comprar remédios, mas o médico dos médicos, aquele que não nos desampara, está com a senhora. E ele pode levantá-la desta cama neste dia. Pode restaurar você, mas para isso, lance, entregue a Deus. A irmã Ana estava vivendo uma vida de ansiedade por conta de não ter filhos até o dia que ela foi ao templo e derramou-se diante de Deus, colocou para fora o que estava doendo e disse: Deus, eu quero muito isso, mas o Senhor me der, eu lhe devolvo. Eu quero tanto, mas eu quero para o Senhor. Me dê, que eu lhe dou. E Deus deu Samuel. E a Bíblia diz que a palavra dita pelo sumo sacerdote ali: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste, foi suficiente para resolver o caso de Ana. Foi o suficiente para ela voltar a comer. Talvez você nem esteja comendo. A ansiedade está tão terrível aí que você não come, não dorme. Mas nesta manhã o Espírito Santo visita você com a sua palavra e lhe diz: rapaz, confia em mim. Confia no meu cuidado. Eu nunca deixei ninguém sem solução. Davi disse: eu nunca vi um justo, ser abandonado por Deus nas suas maiores deficiências. Não vi sua descendência mendigar pão. O Deus que cuida das plantas, o Deus que cuida das aves, Ele também cuida de nós. E por fim, vamos colocar aí na tela o terceiro subponto: vivendo sossegados em Deus. Eu queria ler esse trecho com os irmãos em casa. O terceiro ponto e o terceiro subponto. Olha o que diz: não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. E eu queria finalizar com isso aqui, antes de lermos a conclusão. A aula de hoje não é para falar sobre dinheiro. É para falar sobre um Deus que é muito melhor do que dinheiro. Um Deus que pode dar alívio e sossego, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Deus deseja ter um relacionamento tão grande com você, ao ponto de o dinheiro ser secundário. Que a sua maior riqueza seja o seu Deus. Que a sua maior riqueza seja o seu Deus. E se isso acontecer, se sua segurança estiver em Deus, e você buscar o reino de Deus e a sua justiça, como disse Jesus, as outras coisas, todas as coisas, Deus acrescentará. Só quem tem poder de acrescentar é Deus. Você não tem, mas Deus tem poder de acrescentar. Vamos ler a conclusão. Vamos concluir nossa aula. Olha o que diz a conclusão da nossa aula. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, como diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa, neste dia, neste domingo pela manhã, já o pastor Nadir Jacques vai orar por você, confiar que Deus não falha. Deus não falha. Eu vou terminar agora, pastor, mas eu queria citar um exemplo do Antigo Testamento sobre o cuidado de Deus. Existia um profeta, isso está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Um profeta por nome Elias. Homem de Deus, que Deus chamou para fazer uma grande obra de restauração em Israel. O povo estava adorando a imagens, e aí Deus mandou ele falar com Acabe e dizer que não haveria chuva. Deus iria fechar os céus. Só que quando Deus fechou os céus, mandou Elias para o Querite.
era um ribeiro. E todos os dias ele bebia água do ribeiro e Deus mandava corvos levar pão e carne para ele. As dificuldades apertaram Israel, mas todos os dias, escute isso, todos os dias tinha pão e tinha carne para Elias. Mas um dia o ribeiro secou. O ribeiro não tinha uma nascente, provavelmente ele era o derretimento de calotas que estavam por cima das montanhas. A água que Elias bebia era gelada, só Deus para no deserto mandar água gelada. Mas o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca, Deus já tem uma solução. Deus diz: Elias, eu já encontrei alguém para cuidar de você. Ela é uma viúva e ela está em Sarepta, o quintal de Jezabel. Porque Deus é interessante. Acabe estava procurando Elias em todo canto. Ele só não procurou ele na casa do seu sogro. E foi exatamente aonde Deus o escondeu. Quando ele chega na porta da cidade, a fome também tinha entrado lá. E ele encontrou uma senhora. Essa senhora estava colhendo pedaços de madeira. E ela estava colhendo aqueles pedaços de madeira para fazer o último bolinho, para que ela e seu filho comessem e depois morressem. Elias não sabia dessa história. Elias nem sabia quem ela era, mas chegou para ela e pediu um copo d'água. E como diz minha mãe, irmã Sandra, a água a gente não pode negar a ninguém, Jonatas. Mesmo na escassez, ela foi buscar água para Elias. No caminho, Elias gritou: quando voltar, traga um bolinho. Aí ela parou, voltou ao homem de Deus e disse: não tem bolinho. O que existe em casa são resquícios, pouca coisa, numa farinha e um pouquinho numa vasilha de azeite. Eu peguei esse pedaço de madeira para fazer o último bolo. E agora eu e meu filho vamos comer e morrer. Na mesma hora, o Senhor desceu sobre Elias e lhe deu uma palavra profética. E ele disse àquela mulher: assim diz o Senhor da provisão, o Senhor que deseja fazer prosperar, e a prosperidade baseada em comunhão. Não vai faltar farinha. Não vai faltar azeite até Deus mandar chuva. Mas se você usar a sua fé, faça um bolo pequeno. Não precisa fazer com tudo, não. Faça pequeno. E ela pegou, fez um pequeno bolo para Elias e trouxe. Quando ela voltou, não acreditamos que Deus tenha enchido a vasilha dela. Porque viver por fé não é isso. Viver por fé é tirar e Deus repor. Todos os dias, como maná, aquela mulher experimentou o cuidado de Deus. E é sobre isso a aula de hoje. Não pense que Deus esqueceu você. Oh, glória a Deus. Não pense que Deus abandonou você e a sua família. Deus está dando a oportunidade de você vivenciar o seu cuidado. Hoje é um dia para lembrar-nos de que, embora sem bens e sem dinheiro, nós somos prósperos. Por que, irmão Jonatas? Porque Deus nos dá saúde, tem mantido a nossa casa com pão e alimentos, estamos vestidos e assim podemos glorificá-lo. Que Deus abençoe você neste dia. Que esta manhã tenha sido uma manhã de bênção. E que você possa entender de uma vez por todas que você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao pastor presidente, o pastor Ailton, e também à superintendência na pessoa do pastor Nadi Jackson por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Queridos irmãos, que ensino maravilhoso nesta manhã, onde podemos sentir a presença de Deus em nossos corações, sentir o seu cuidado, o seu amor, a sua provisão e, acima de tudo, em compreendermos que Ele é o Deus de todas as coisas, tudo pertence a Ele.
e a nossa missão é apenas confiar no seu cuidado. Se nesta manhã você está com o coração ansioso, preocupado, perturbado, a palavra de Deus foi bem direcionada para você nesta manhã. Se acalme, se tranquilize, lance sobre Ele ou sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque, diz Pedro, 1 de Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de vós. O texto não diz porque Ele cuidou de você ou porque Ele cuidará de você, mas diz porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de Deus é especial. Se Deus tem um cuidado e se preocupa com passarinhos, com flores, muito mais será o cuidado de Deus pelos seus filhos. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial, para que nesta manhã o Espírito Santo possa estar providenciando, a sua necessidade, seja necessidade material, seja necessidade espiritual. O importante é que o nosso Deus prover o necessário para cada um de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, pela tua boa palavra direcionada a cada coração, Senhor, onde podemos sentir a tua presença bem de perto e o teu cuidado, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, como verdadeiros mordomos, podermos administrar aquilo que tu tem nos dado, Senhor, e colocarmos o nosso coração não nestas coisas desta vida, mas colocar sempre o nosso coração em ti, confiando, Senhor, que tu és o Deus que provê tudo para todos. Neste momento, queremos pedir uma bênção, Senhor, a favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, todas as direções de EBD, corpo docente e discente, a supervisão, Senhor, de todas as escolas bíblicas dominicais, a superintendência aqui da Rede Brasil, na pessoa do evangelista Sonivaldo, bem como toda a equipe. Que as tuas mãos, Senhor, continuem estendidas nesta manhã, abençoando a todos que foram alcançados através deste culto. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, felizmente estamos concluindo o nosso culto, mas não desligue a sua TV. A programação da Rede Brasil segue aí durante todo o dia e foi elaborada de maneira especial para edificar o seu coração. Lembrando que esperamos a todos na próxima semana, neste mesmo horário, onde estaremos estudando a 11ª lição, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que esteve conosco todo este momento. Que Deus continue lhe abençoando e ajudando em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.